meus amores do terceiro ano. Para quem não me conhece, eu sou a professora Beatriz Teles, mas também para quem me conhece, eu sou a professora Beatriz Teles. E hoje, dia 1º/12 de 2020, iniciamos o mês de dezembro. E para iniciar com o pé direito, hoje nós teremos uma atividade super legal, que a gente pode encontrar no Caderno Pike, volume 1, nas páginas 94 e 96. E também no Caderno Pike, volume 2, das páginas 7 a 11. Vocês têm que lembrar inicialmente de colocar o nome completo de vocês e também o nome de nossa escola. Feito isso, a gente vai iniciar a atividade. Primeiro, pelas páginas do volume 1, 94 a 96. E essa será a nossa primeira questão, que apresenta essa seguinte imagem, que é a imagem dessa fazenda repleta de bichinhos. E justamente nessa questão a gente vai contar a quantidade que se tem de cada uma dessas espécies e colocar no quadrinho abaixo. Por exemplo, a gente tem que saber a quantidade que tem de ovelha, de gatinho, de galinha, de boi, de pintinho, de coelho, de pato e também do porco. Segunda questão, a gente vai utilizar os dados da nossa primeira questão para a construção de um gráfico, ou seja, a quantidade que se tem de cada um dos bichinhos, a gente vai pintar um quadradinho, formando um gráfico nesse seguinte tabela aqui. Lembrando que a gente vai pintar de forma que a gente pinte a linha, não de forma de coluna, pintando em linha. Lembrando que tem que ser a quantidade correspondente de cada um deles. E já a terceira questão, a gente já conhece os números de 3 algarismos, então na terceira vai trazer essa cartela de bingo. E embaixo vai trazer a outra tabela contendo números sorteados. E vocês vão marcar, vocês vão pintar justamente esses números que foram sorteados na cartela do bingo. E que numerais são esses? São os números 122, o 107, 120, 103, 115, 130, o 100, o 101, 149, 126, o 131 e o 116. E a quarta questão, ela traz essa seguinte gráfico, que apresenta a premiação em uma escola, que tinha o costume de premiar as séries para quem lia mais livros. E a gente vai identificar aqui qual a quantidade de cada uma dessas séries. Por exemplo, a gente vai ver o número que corresponde à série embaixo e na lateral é o valor correspondente. Por exemplo, o primeiro ano, ler quantos livros? Ler 100 livros. O segundo, 180. O terceiro, 80. E o quarto, 140. E a partir dessa análise, a gente vai responder o que cada uma dessas alternativas vai pedir. Por exemplo, na letra A vai estar pedindo qual é a turma que venceu essa premiação. No caso, a turma que mais leu livros. E já a letra B pergunta qual é a turma que menos leu. E já a letra C pergunta a quantidade de livros lidos pela turma do 4º ano. E, por fim, a letra D pergunta qual é a quantidade em que a turma do 2º ano leu de livros a mais do que a turma do 4º ano. E assim a gente encerra essas páginas do volume 1 e agora a gente vai ver quais são as questões
das páginas do volume 2. Em que, na primeira questão do volume 2, traz que Terezinha, ela é muito esperta. Ela aprendeu na escola que as frutas são muito benéficas para a nossa saúde. E ela quis apresentar quais são as frutas que ela come, que são morango, maçã, banana e abacaxi. Só que ela tem uma fruta preferida. E a função de vocês será, nessa questão, marcar qual é a fruta favorita dela. A fruta favorita de Terezinha está localizada próximo ao seu braço direito. E a partir da observação, vocês vão olhar qual é o lado direito dela e vocês vão marcar qual é a fruta correspondente. E já a segunda questão traz que Ronaldo, ele é um ótimo jogador de futebol. Ele faz bastante gol. E aqui está a imagem de Ronaldo jogando. Só que para Ronaldo fazer um gol, vocês precisam ajudá-lo a encontrar o melhor caminho até a trave. Então vocês vão ver todos esses pontinhos, qual será o melhor caminho para que Ronaldo chegue até a trave e vocês vão marcar a alternativa correspondente. E a terceira questão traz essa seguinte imagem, que é a imagem da rota que passa o ônibus de Carlinhos para ir para a escola. E a partir da observação dessa imagem, vocês vão identificar qual é o último aluno a ser pego. Lembrando que começa no A e termina no B, no ponto A e termina no ponto B. Então, vocês vão verificar qual é a última criança e marcar a alternativa correspondente. E já a nossa quarta questão traz que seu Luiz é um carteiro muito eficiente. E ele precisa entregar uma carta na casa de número 100. E aqui apresenta um mapa para que ele possa se orientar melhor. Então, vocês vão olhar o mapa cheio de ruas e vocês vão marcar a alternativa que corresponde à rua correta, onde o seu Luiz tem que entregar essa correspondência na casa de número 100. E a nossa última questão é a questão de número 1, que ela vai mostrar as diversas posições de um sofá. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Por exemplo, eu trago a imagem de uma casa. Aqui eu trago a imagem da casa de frente, a imagem de uma casa lateralmente e também a imagem de uma casa vista de cima. Só que nessa primeira questão aí está perguntando justamente qual é a alternativa correspondente a um sofá visto de cima. E vocês vão observar e marcar essa alternativa correspondente. E essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que tenha ficado tudo entendido. Caso reste alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Desejo um grande beijo, uma boa resolução das atividades e até a próxima aula.